Como terapeuta de casal, como coaching especializada em relacionamentos, eu decidi fazer esse áudio porque eu tenho atendido, não só recentemente, mas há anos, muitas pessoas com problemas com a sogra. E se você se identifica, seja bem-vindo. Mas o conteúdo deste diálogo, ele não vai englobar somente as sogras, porque vai um pouco além, vai até a família do cônjuge e também a família da gente. E eu falo hoje não só com a experiência como terapeuta e coach, eu falo também como mãe, como sogra, como nora, porque eu também tenho uma sogra. E eu falo também aqui das experiências das minhas pacientes e pacientes homens que me procuram, que procuram o meu trabalho para entender os mecanismos de não se sentir culpado em se posicionar com as sogras ou com as mães. Então, eu gostaria que você escutasse esse áudio desarmado. Se você é sogra, se você é mãe, se você é o filho, se você é a nora, enfim, independente do rótulo que você vai estar usando agora. Apenas liga a sua audição e tenha ouvidos de ouvir sem julgar, para que esse material, de alguma forma, nem que seja uma parte dele, possa clarear a sua mente, te trazer clareza, te ajudar a refletir. Porque eu sei que não é fácil, nós, como sogras, ouvir que a gente não deve interferir na vida do casal, seja do nosso filho, seja da nossa filha, e que nós precisamos aprender a separar o que é filho, que já cresceu, do que é filho ou filha que ainda depende da gente. Mas independente de dependência de filhos ou filhas, a gente tem que ter o discernimento de até onde é o nosso limite como sogra, como familiar. Então, para começar, eu gostaria de dizer que há uma inteligência emocional muito consciente em pessoas despertas. Não falar de sua vida particular íntima, principalmente de seus conflitos amorosos com outras pessoas e principalmente não depender em qualquer sentido do aval ou decreto de outras pessoas, sejam elas quais forem. E eu vou te explicar nesta conversa amigável por quê. A pessoa mais indicada para desabafar quando realmente se deseja resolver o conflito é um profissional habilitado a te ajudar a encontrar a melhor solução. Por quê? Porque este profissional vai te escutar sem a energia do julgamento. Ele não está envolvido emocionalmente. E ao te ajudar a pensar sobre o que você deseja em relação ao conflito que está vivenciando, você vai para casa com mais clareza do que o seu coração deseja e não do que o seu ego quer aprontar. Você vai embora sem estar intoxicado pelos achismos do profissional. O que ele pensa, o que ele faria no seu lugar, o que ele acha dessa gente maluca envolvida nesse conflito. O profissional guia você para dentro de você. Se ainda você não sabe resolver suas questões sozinha, sozinho, e depois este profissional te esquece, te deleta, graças a Deus. Esquece, Paula? Como assim? Sim, o profissional tem mais o que fazer do que ficar remoendo a sua história. O seu fator limitante e muito menos o profissional irá tomar suas dores ou irá invadir o espaço dos envolvidos com energias desequilibradas por estar do seu lado. Ele não tem lado, ele está ao lado do caminho que irá beneficiar a todos. Entende a diferença entre você chorar as suas limitações em ouvidos despreparados e conversar com alguém habilitado a te reorganizar? Ah, mas se eu for no terapeuta, Paulo, eu tenho que fazer terapia? Quanto tempo eu vou ter que fazer terapia? Gente, eu não sei.
O fato de você estar com problemas relacionais, o fato de você estar com uma limitação numa relação tão complicada que pode ser, né, não conseguir entrar em consenso com uma sogra, envolver o marido, essas coisas todas, não quer dizer que você tem que fazer terapia, criatura. Quer dizer que você pode ir em uma única consulta, o profissional te ajudar a gerar clareza e você não passar anos lidando com uma situação desnecessária. O segundo problema ao levar a sua limitação amorosa aos ouvidos familiares é a seguinte: pessoas têm energia mental e emocional, e dependendo da forma como você se colocar dentro do desabafo, geralmente a gente se coloca no papel de vítima. Se coloca, não vem me dizer que não. Aqueles que nos amam ou escondem que nos detestam vão vibrar em cima da história e vão passar a semana ou o mês todo remoendo o seu problema. Vão impregnar a sua historinha com os achismos mentais e emocionais e julgamentos deles. E ainda vão acrescentar uma pitada enorme de interferência manipuladora mental à distância. Pronto. Está feita a confusão geral quando pessoas imaturas emocionalmente se metem mentalmente na sua vida. O poder da mente delas vai invadir a sua mente e a mente do seu cônjuge. E sem que ninguém perceba, nem mesmo os intrometidos inconscientes, todo mundo vai agregar um desfecho a essa história e se bobear, se olharmos de fora, já não é mais sobre a limitação que você e o seu cônjuge estavam vivendo. Já não é mais uma história a dois, e sim um elenco inteiro se metendo mentalmente em como deve terminar este filme. Você entendeu? O poder de uma mente que fica sabendo das suas limitações amorosas e se intromete com a mente dela, sem que você saiba dar bastas ou pelo menos se defender dessa mente que está entrando na sua mente, na mente do seu parceiro, na mente emocional de vocês, dentro da casa de vocês? Cresça dentro de você e aprenda a buscar ajuda no lugar certo. O que eu quero te dizer com tudo isto é que nesta conversa vamos abordar a interferência de sogras e veja bem, a interferência mental, emocional e física de sogras sem inteligência emocional, sem consciência madura sobre o seu papel na vida de filhos adultos. E lógico, gente, por favor, existem sogras incríveis como qualquer outra coisa neste mundo. Não vamos generalizar o desfecho desta conversa. Tenho sido procurada por muitas mulheres devido à interferência de sogras em seus relacionamentos amorosos. Claro que os homens também me procuram para resolver limitações com as suas sogras, mas ainda é um número pequeno. Pequeno por qual motivo? Com certeza não pelo fato dos meninos terem menos fatores estressantes em família com suas sogras, mas pelo motivo dos homens serem ainda calados demais, guardarem tudo no peito e procurarem não criar conflitos. Porém, um dia, estes homens batem à porta da terapeuta, cansados e prestes a tomar outro rumo. Pois homem, gente, não fica avisando, não fica ameaçando que vai surtar ou ir embora, como é o tipinho de muitas mulheres que surtam por não conseguir o desfecho que desejam. Eles simplesmente esperam que a mulher enxergue e se posicione com os familiares dela. Homem não avisa, ele apenas avisa que basta e que está indo embora na hora que está indo embora. Depois as cabeludas se descabelam, tentando entender onde e quando foi que esta criatura tomou esta decisão repentina. E ainda choram as pitangas dizendo que foi repentino e que nem tinham notado e que não tinha motivo. Cristo.
há regras básicas que um casal deve deixar claras, muito antes de casar ou resolver se relacionar. E ambos imaturos emocionalmente não o fazem. Sabe qual é? Dar limite ao espaço da família do outro dentro da relação de ambos. Sem medo, sem culpa e sem exageros. Simples assim. Mas o que acontece? Um belo dia vem a interferência e ambos não geraram clareza. Eles vão querer gerar esta clareza no momento da briga, da discussão ou, vitimizados, vão se fazer de crianças e vão deixar que a sogra invada a casa. Os filhos, a relação e a forma como este casal resolver viver entre cozinha, quarto, sala, banheiro, distância física de familiares inoportunos. E aí virou bagunça. Eles já não mandam mais nem na casa deles. E também tem as cabeludas noras que adoram bater boca, bufar caladas ou levar reclamação para casa. Reclamar não vai resolver, só vai encher os ouvidos do barbudo marido. Homem não entende reclamação, gurias. Ele entende posicionamento claro, entendeu? Por isso você fica aí, repetindo 30 vezes uma reclamação e ele sempre com cara de paisagem. Sente como uma mulher adulta e gere clareza do que você espera dele. Você tem que realmente querer sanar interferências e ter a coragem de comunicar a quem está invadindo que basta, que ali é o seu território e de mais nenhuma mulher. Vou te contar uma historinha. Uma paciente me procurou porque a sogra estava demais. Estava controlando os passos dela, invadindo com exagero de opiniões a criação dos filhos do casal, tratava o filho como retardado e que havia se casado com uma mulher sem capacidade. Não deixava o filho crescer e reclamava que o filho visitava a casa dos pais cada vez menos. A sogra reclamava com a vizinhança, se fazia de vítima e coisas estranhas andavam acontecendo na casa do casal. Brigas e o corpo da paciente começou a dar mostras de doenças físicas, o quadro da dor. Averiguando, na minha profissão estou aberta para olhar a mulher, seja ela sogra, filha, mãe, amiga, o rótulo que tiver. Pois o pessoal envolvido só vê rótulos, né? O que a pessoa usa, o que a pessoa é, ou seja, os rótulos de mãe, de sogra, de pai, de filho, de irmã. E as pessoas, gente, não são o rótulo. Ok. Averiguando a história nos bastidores, deixando que eles me mostrassem a verdade, sem julgar, sem tomar dores de ninguém, encontrei nora e sogra se engalfinhando mental e emocionalmente. No tapa, gente, literalmente. Tudo isto escondido dentro de cada uma das cabeludas. Indo mais fundo, o inconsciente desta sogra nos presenteia com uma ressonância patológica de outra vida. E aqui a gente não vai discutir se você acredita em outras vidas, a gente vai discutir relação. Na vida atual, inconscientemente, esta mulher, que hoje é sogra, ela foi casada com este homem que hoje é filho. Uma mulher que construiu a sua vida com ele, fez do jeito dela, comandou do jeito dela e que agora, na vida atual, inconscientemente queria comandar este homem da mesma forma de antes, não vendo nenhuma mulher sendo boa o suficiente para este filho, apenas ela mesma. Entenderam? Estava aí o estopim que gerava o comportamento da sogra hoje em dia. Nenhuma mulher seria para este homem a mulher incrível que ela fora como esposa e hoje em dia como mãe preocupada e zelosa. Acontecem muitas coisas nos bastidores, porém as coisas precisam ser resolvidas aqui do outro lado da cortina.
independente de quais personagens estão atuando no inconsciente dos envolvidos. O que muitas mães não entendem é que elas criam os filhos para um dia serem adultos e ter a própria vida. E isto inclui a enorme consciência materna de soltar e deixar que os filhos façam do jeito que eles querem, para que eles cresçam do jeito deles. Família de esposa e de marido, depois que ambos casam, é o casal e os filhos do casal. A família anterior, sogra, mãe, tia, tio, irmã, pai, é família secundária. E precisa entender que é família secundária de agora em diante. O crescimento agora é entre o casal, sem interferências nocivas dos familiares anteriores. E aqui não se está dizendo que a família secundária deixe de ter importância. Não, jamais. Mas que esta família já viveu as suas experiências, seus erros e seus acertos, já contribuiu, e que agora cabe ao novo casal traçar limites para o seu relacionamento futuro. Amparar a família secundária, ok, mas de uma forma que nada interfira na relação do novo casal. E o mesmo vale para ex e filhos de outras relações. O limite deve ser dado para estas pessoas, o limite de não cruzarem o terreno de harmonia e regras do casal que está decidindo reconstruir-se em uma nova relação. E sinto, há muitas pessoas que saem de outras relações com filhos e ex e imaturos ou imaturas permitem que a bagagem desarmonizada da relação e relacionamentos anteriores entrem com eles na nova aventura matrimonial. Se você sabe que a pessoa teve filhos de outra relação, a maturidade emocional é sentar antes de tudo e deixar claro os limites, os seus limites, e também escutar os limites que o outro deseja que prevaleça na nova relação. Eu tive à procura de um marido que a nova esposa estava saindo de casa, pois a filha dele, da relação anterior, de 15 anos, passava alguns dias na casa do novo casal e fazia o que queria. A desculpa deste pai era: minha filha foi criada assim, tenho medo de me posicionar e ela se rebelar. Minha esposa deveria ser mais compreensiva, pois minha ex-mulher e minha mãe é quem cuidam da fulana filha. Um homem imaturo neste sentido, que não percebia que a filha já estava testando com sua rebeldia a abertura que o pai poderia dar a ela e se conseguiria dele o mesmo que conseguia da mãe e da avó paterna. Pronto, aí estava o X da questão. Este pai simplesmente não ouvia as colocações da nova esposa, porque a ex e a avó da menina a tinham criado daquela forma e este era o jeito certo da menina. Olhei profundamente nos olhos daquela criatura pai, aquele olhar maduro e neutro de quem não está julgando. O jeito certo da menina com este comportamento é na casa da mãe dela e da avó dela. Como é o jeito certo na casa da sua nova esposa? Ele não sabia me dizer. Pedi que fosse para casa e observasse como a nova esposa funcionava na casa deles, na casa que ela tinha com ele. Que aprendesse a escutar a nova esposa e que realmente visse nas atitudes dela como ela criaria a filha dele se a menina fosse filha dela. Uma semana depois, ele remarcou e retornou, dizendo que o jeito da esposa era sensacional e que ele se sentia muito bem na organização dela. A mãe dele nunca havia sido tão firme quanto as bagunças dele, como filho. Ele sempre pudera fazer quando, onde e como queria. E até confrontar a mãe dele, estando errado,
roubando dela a autoridade de mãe. Com a nova esposa, as coisas eram nos seus devidos lugares. E haviam regras simples que nem ele havia percebido, mas que estas regrinhas haviam feito com que ele se apaixonasse por ela e outra vez por ele mesmo. Pronto. Ele me enviou uma mensagem um longo tempo depois, contando que havia sentado com a filha e explicado que na nova casa havia uma nova mulher. E que esta nova mulher funcionava de forma diferente da mãe e da avó que a haviam criado. E que naquela casa ele conseguia ser feliz com as regras. E que ela, a filha, deveria respeitar a madrasta e a casa da madrasta. Sem levar para o lado pessoal, mas aprendendo a se comportar dentro de um lugar que poderia fazer bem a ela também. A filha emburrada se tornou uma observadora da nova casa e da nova mulher que andava por ali, e percebeu que a clareza do pai em lhe mostrar um outro jeito não tinha nada a ver com ele querer mudá-la, mas em respeitar o jeito da dona da nova casa. A clareza, ao se posicionar, resolve a maioria das situações. Pode até não sair como planejamos, a reação alheia, mas os incomodados invasores pensarão 2 vezes antes de invadir os limites dos outros. Pessoas inteligentes emocionalmente, e inteligência emocional nada mais é do que a forma como você decide se comportar dentro de situações, não dão abertura para invasões. Seu local, suas regras, sua casa, suas ordens, nova esposa, regras da nova esposa, familiares folgados com o seu companheiro. Posicione-se, criatura. Você não é um pé de árvore preso no mesmo ciclo vicioso e sem voz ativa. Qualquer família, principalmente mães, e eu sou mãe, devem opinar quando solicitadas na vida do casal. E principalmente, queridas mães e sogras, tudo que sai da boca é energia. É uma avalanche de energias que vão contaminar ou abençoar. Tudo que sai da sua mente vai contaminar ou abençoar. O que você anda falando da sua nora? O que você anda falando do seu genro? E as noras e genros, o que andam proferindo das suas sogras? Tudo aquilo que você declara, tanto pela boca quanto pela mente, vai para o universo em forma de energia e interfere na vida, nos sonhos, na relação, na saúde, nos projetos que o seu filho, ou a sua filha, ou a sua sogra está traçando. Na relação do seu filho, da sua filha com o cônjuge dele ou dela. Muitas vezes não é falta de iniciativa do casal, de melhorar a relação, mas interferência de energias alheias, e pode ser a sua interferência, querida sogra. Aceite que você não opina dentro da casa do casal. Você não opina na criação das crianças. Você não opina na relação do casal. E muito menos, você está habilitada a escolher o seu genro ou a sua nora. Você só opina quando for solicitada. Só. Os filhos saíram de dentro de você, mas não são seus. São deles mesmos, são do mundo, são de agora em diante donos da vida deles. Eu estava com uma paciente que há muitos meses estava com infecção nos ouvidos. A pele interna dos ouvidos virou ferida e o cheiro beirava a infecção. Ela tentou de tudo e nada daquilo curar, e estava em atrito com a sogra. Ou melhor, a sogra estava em atrito com ela e ela tentando calibrar o emocional e o mental para não agredir a sogra.
Em uma captação psíquica, nós fomos averiguar o que estava acontecendo nos bastidores, aonde os olhos físicos não veem, e descobrimos o falatório mental da sogra e as vitimizações que esta pessoa anunciava aos quatro cantos pelo filho estar cortando os laços com a família e por estar crescendo como homem junto à nova companheira. A sogra simplesmente decidiu que a culpada pela mudança do filho, e era uma mudança boa, gente, olha o quanto uma sogra desequilibrada não enxerga, que a culpada era a chegada da nora. A mente desta sogra e as agressões que ela enviava de longe, as coisas que pronunciava sobre a nora, tiveram a energia maldosa de machucar a outra. Você percebe como a mente é um instrumento que pode ferir ou curar, ferir ou abençoar, mesmo à distância? Todo e qualquer problema do casal deve ser protegido e resolvido pelo casal. É sagrado o lar do casal e quem entra nele. É sagrado o lugar que vivem, pois este local físico lhes foi confiado não somente para ter um teto sobre as suas cabeças, mas para que tivessem liberdade e intimidade para aprender, crescer, errar e acertar juntos. Somente os dois, sozinhos. O homem que não cresceu emocionalmente e que permite que a mãe ainda o trate como uma criança, deve repensar o próprio comportamento. A mulher que se comporta como uma menina e permite que a mãe ou os familiares invadam sua relação, o financeiro do seu cônjuge, sim, porque tem muita mulher aí, menina, que depende financeiramente do marido e ainda coloca nas costas do coitado a família para depender financeiramente dele. A privacidade de ambos você, menina, deve rever suas atitudes e seus apegos familiares. O seu cônjuge não tem obrigação de carregar fardos que não são deles, e nem os seus fardos. Resolva isto, cresça. Casa de mãe é casa de mãe. Lá a gente vai para ver a mãe, para ver o pai, comemorar, visitar, dar carinho, receber carinho, ser solícito e fim. Problema dos outros deve ser resolvido pelos outros. E se couber a você ajudar, não tiver para onde correr, tenha consciência de que isto não pode envolver a sua relação conjugal, a ponto de desarmonizá-la. É simples assim. O que é certo, o que está errado tem que ser arrumado. Onde o problema dos outros ou a invasão dos outros desequilibra o seu cônjuge, o meio onde vocês dois vivem, você e o lar, já não é mais competência sua, entendeu? Deus nos dá desafios que podemos resolver com clareza e maturidade. Se o que você segurou aí extrapolou seu estado emocional e está envolvendo a sua relação, o seu parceiro ou a sua parceira, meus queridos, isto não é mais de vocês. Deixa que os donos segurem isto e decidam como vão se resolver entre si. Quando o desafio são os filhos de cônjuges, estas criaturas funcionam na sua casa conforme as regras da sua casa. Você, nova esposa, não se mete com os filhos do cônjuge e nem com o que combinou ele com a ex ou o ex. Você só se posiciona e opina quando a bagunça dos outros está te envolvendo ou entrando no seu território. Se não for isso, fica caladinha. Não cria bagunça desnecessária para você e para os outros. E desista de brigar, de cobrar, de surtar, de complicar. Sente com você mesma e gere clareza do que é harmonioso para você. E depois, só depois, sente com o cônjuge ou com a cônjuge e comunique da melhor forma possível o que você gerou clareza.
com a comunicação deve vir uma decisão. Não adianta comunicar e continuar surtando. E tenha humildade para escutar o que o seu cônjuge tem a dizer sobre a sua família e a coragem de pesar sem levar para o lado pessoal e levantar essa tua bunda linda da cadeira e se posicionar com este povo. Tudo na vida, seja em que área for, é uma questão de gerar clareza dentro de você. Antecipada, gente, antecipada. Gravem isto na mente. Se está com dificuldade de se posicionar na hora, sente com você antecipadamente e trace um plano simples de como você vai agir na hora que acontecer interferência de sogra, pirraça de filhos alheios, manipulações de ex e principalmente na hora que ocorrer imaturidade do seu cônjuge ou sua cônjuge com toda esta situação familiar. A mente precisa de clareza para agir e parar de reagir. As coisas ficam se repetindo porque você reage, sempre da mesma forma, até mesmo emocional. Aprenda a gerar clareza antecipada e agir. E quando conversar não adianta, simplesmente vá viver sua vida e deixe que os envolvidos percebam que não possuem poder sobre você, que não te desestabilizam. As mulheres encontram mais dificuldade na hora de lidar com sogras imaturas emocionalmente porque mudam sua personalidade imaturamente na hora de agradar a sogra, na hora de conhecer a família e engrenar a relação com o barbudo filho. Filho é filho daquela mulher que hoje não quer deixar vocês dois crescerem juntos e resolver os próprios problemas. Saiba que você deve ser sempre você mesma em qualquer situação. Nunca se deve cair na armadilha de entregar território para amansar o inimigo. A gente mostra de cara qual o nosso limite e qual área de território é nossa. E já cria maturidade emocional para entender qual o limite da sogra ou dos familiares do cônjuge. Porque também tem muita nora e muito genro abusado. Ah, tem. Então calibre o seu comportamento e recue quando for você a criatura sem noção de espaço e que se acha o rei ou a rainha do manguezal onde todos estão chafurdando, sem inteligência emocional. Limite a gente dá pra gente, antes e depois dá para os outros. Não quer que invadam o seu território, cabeluda? Seja uma adulta, seja um adulto e não abuse do espaço dos outros. Quer ser tratado como adulto, como adulta? Não deseja interferência? Quer paz e sossego, sombra e água fresca? Cria os teus filhos, paga as tuas contas, assuma responsabilidades de gente com um mínimo de inteligência emocional. Pague a pensão em dia. Foi na casa dos parentes? Ajude, auxilie, devolva o que pegou. Não se meta onde não deve. Entenda o espaço sagrado dos outros. Resolva os seus problemas com seu cônjuge e pare de sugar os seus pais. Gente grande assume o que inventa. Não me faça como um paciente que eu tinha de 40 e poucos anos que vivia na casa dos pais. Era sustentado pelos pais, vivia no sofá dos pais, usava e não limpava as coisas dos pais, comia as coisas dos pais, roupa e presentinho sempre à mão, mãe sempre de empregada, pai sempre sustentando aquele circo. Saía do emprego quando estava de saco cheio de chefes malas, tadinho. E papai e mamãe pagavam a conta do marmanjo e a pensão dos netos, porque o casamento já tinha ido para as cucuias. Um dia, este paciente chegou até mim, cansado e com depressão, e sem entender como parou, como aterrissou.
no sofá da casa dos pais há quase 42 anos atrás. Nele, no primeiro momento, não achei no que mexer, mas mexi nos pais. Os pais o seguravam em casa por medo. Medo de solidão, medo de não ter alguém para fazer as coisas em casa, apego de que alguém lhes roubasse o bebezão filho de 42 anos barbudo, medo de um deles morrer e não ter companhia. Então, inconscientes prepararam o inconsciente do filho para ser sempre dependente, acomodado e, sem perceber, estavam roubando dos netos o pai. Quando este paciente percebeu que, por comodismo seu e manipulação dos pais, ele estava perdendo a própria identidade e os filhos pequenos, ligeiramente levantou a bunda do sofá e bateu de frente com as manias exageradas dos velhos. Hoje, entre confrontos e feridos emocionais desta família, temos um paizão que trabalha, paga a pensão dos filhos e vez ou outra passa na casa dos pais para ganhar colo e dar colo também. Ninguém morreu. Ele até anda pensando em ter um novo relacionamento amoroso, já que aprendeu que invadiam os limites dele porque ele é quem abusava do medo dos pais. E você? Tem andado dentro do seu limite ou ainda invadindo o limite alheio? Você é uma criatura que gera clareza antes ou deixa para surtar no confronto? Deixa para chegar em casa, bater no peito e gritar que é vítima? Toma decisões ou grita, briga, ameaça, manipula e se descabela? Você mantém as decisões claras que toma ou permite que a bagunça continue? O limite começa em você. Aprenda sobre os seus limites. Quando você entender os seus limites, os limites que te fazem bem, e você não vai abrir mão nem para continuar dentro de uma relação com um barbudo imaturo ou uma pirracenta cabeluda imatura, você vai saber que limites deve dar aos que entram na sua vida. E quem não entender suas decisões, como dizia minha sábia e metida avó materna, 2 trabalhos de quem não gostar: emburrar e desemburrar. Para com esta tua mania de dependência e aprovação alheia, de que você tem que agradar todo mundo, que as suas decisões têm que contentar a todos. Nem o Mestre Jesus, criatura, agradou a toda a galera. Imagina se você vai conseguir contentar toda esta tigrada. Te apruma, criatura cabeluda, e toma decisões para manter a lei e a ordem na sua vida, no seu quadrado. Quem for embora emburrado, de 2 uma, ou volta e aceita o respeito que você comunicou que merece, ou vai embora e abre espaço para quem de fato respeita o teu território e as tuas decisões. Maturidade é uma coisa tão bonita. Então pague as suas contas, supra as suas necessidades, e isto inclui as suas necessidades emocionais. Se banque. Pare de sugar seus pais, a sua companheira, o seu companheiro, a sua vida, a vida lá fora. Faça um contrato com você e arque com as suas necessidades, os seus anseios, as suas expectativas. Se dê o que você disfarçadamente exige dos outros. Esteja ao seu lado, se coloque para cima. Nos momentos de bad, seja o seu porto seguro, a voz que afirma que tudo vai ficar bem. Que você pare de exageros, manhas, mimimi, dramas. Gente, tem dramas que não valem as cenas, tem dramas que não valem os anos que a gente dedica a eles.
E tem parceiros que a gente pede que se posicione, que a gente pede que cresça, que a gente pede que delimite a família dele e essa pessoa não dá. Por isso você tem que se autossuprir até mesmo nas suas carências, para que você não seja refém desse tipinho de pessoa que não cresce. Cristo, aprenda a ser uma pessoa positiva para você mesma, divertida e amiga nas suas crises existenciais e de louca também. Não existe maior e mais sincera liberdade do que se bancar e não depender do bem amado que um dia vai chegar, do dinheiro que vai entrar, da aprovação alheia que não vem, do elogio que você está esperando, da sogra que não te aprova, da família mala, sem roda, sem alça, sem grife, sem rodinha. E do e se, sempre esperando, e se ele fizer, e se me aceitar, e se, esquece o e se. Se banque na hora do aperto e mude o seu velho comportamento interno emocional com o qual você atrai sempre os mesmos desfechos dramáticos. Você troca de parceiro e atrai o mesmo tipo de sogra. Você troca de parceira e atrai sempre as mesmas buchas familiares alheias. Quem tem que mudar aí dentro é você. É o seu comportamento infantil, é a sua falta de inteligência emocional que atrai tudo isto. Quer um milagre? Aqui está, eu vou te dar. Muda o seu comportamento emocional interno. Mete um sorriso na cara e muda. Gente grande e matura emocionalmente aprende na marra, feito criança que precisa ser corrigida pelos pais. Talvez seja por isso que a sua mãe esteja sempre aí dentro da sua vida e da sua relação dando pitaco, porque você não se comporta como uma pessoa adulta, você não se posiciona como um adulto, você reage como uma criança. Pegue esta sua criança interna imatura e coloque ela nos eixos. Seja o adulto da sua vida, seja o adulto da sua relação. Assim, com esta atitude inteligente e emocional, ninguém vai se meter na sua vida, nas suas relações. E se tentar invadir o seu espaço, você vai saber se portar, pois aprendeu a crescer e ser o adulto que rege a sua própria vida, não se permitindo reagir como criança emocional e atrair certos adultos que acreditam que você tem que viver do jeito que eles acham que é o melhor. Adultos que fazem você ouvir opiniões, escutar essas pessoas que nos amam, ok, maravilhoso, isto é inteligente também. Mas se deixar comandar e guiar pelo que os outros desejam e querem de você, da sua relação, da sua parceira ou seu parceiro, como você deve se portar, como você deve fazer as suas coisas, como você deve criar os seus filhos, como você deve agir na família alheia, aí é outra coisa bem diferente, que só se resolve com muita inteligência emocional, para colocar cada um no seu quadrado, no seu espaço e livrar o seu de manipuladores inconscientes. Tem uns que são bem conscientes do que querem arrancar daqueles com os quais se intrometem na vida e no espaço. E aprenda a não cair em chantagens emocionais, dramas, choros, manipulações emocionais ou até mesmo no teor de fofocas alheias, pitacos alheios, vitimizações alheias. Aprenda a ser um observador destes comportamentos, destas pessoas, sem levar para o lado pessoal e imaturo, sem perder o seu centro, como se olhasse um filme e depois, só depois de olhar tudo, desligar o filmezinho, analise o que é que você tem que cortar neste filme, nestes personagens, e coloque em prática da melhor forma possível, mas com clareza. Os personagens sem noção que não aceitarem, se vitimizarem, fizerem truques para tentar distorcer o cenário claro da sua tomada de decisão,
que sejam soltos humildemente por você. Não os tente mudar, controlar. Eles reagem e agem como querem, como decidem. Não se ache no direito de os manipular para obter o que quer deles. Apenas os deixe como são e continue se posicionando, colocando em prática o que é melhor para você e para esta relação com o seu parceiro. Tem muitos casos de sogras ou outras pessoas que se ofendem com as suas tomadas decisórias de dar bastas em intromissões, que se retiram, cortam ligações, saem falando do ocorrido, colocam a culpa em quem deu um basta, se vitimizam. Deixa o que é decisão deles com eles, não se meta. Eles decidiram que o desfecho deles seria este. Volte para o seu espaço sagrado e deixe que, do espaço deles, eles façam o que quiserem, entendeu? Lá dentro da cabeça deles, do coração, da casa, do quadrado deles, são eles que decidem como vai ser. Se ocupe do seu. Pessoas que não querem amadurecer emocionalmente e entender que não tem poder sobre você, sobre o seu cônjuge adulto, os seus filhos, a sua casa, a sua vida, a sua nudez, suas formas de agir e viver, o universo remove, pois não sintonizam com sua energia, não encaixam com a sintonia que você quer viver. Tive algumas pacientes que, ao se posicionar, perderam a sogra. A cabeluda mãe se revoltou. Não quis entender o posicionamento de que não tem o direito de interferir dentro da casa e da relação do filho ou da filha. E a queixa destas minhas pacientes era: Paula, eu vou ficar sem sogra, eu vou ser a ruim da história. Deixa eu ver se eu entendi. Você está sendo invadida, difamada, atropelada. Seu marido está sendo feito refém de manipulações maternas e tratado mais como bebê do que os filhos pequenos que vocês dois têm juntos. A pessoa lá fora distorce o ocorrido, se ofende, tenta abertamente virar o jogo e sair de vítima. E você é a ruim por dar um basta e dizer claramente como as coisas funcionam dentro da sua casa? Cresce, cabeluda nora. Cresce e abandona esta sua dependência de aprovação do que os outros vão achar quando você vira a adulta e se posiciona. O que os outros vão dizer quando você bate no peito, se pendura no cipó e dá um salto quântico maduro, cai no chão de pé fincado e bate no peito dizendo quem você é e qual o seu limite sagrado. Se respeite em primeiro lugar e tenha firme em sua mente qual o seu papel, qual a sua identidade dentro desta bagunça, qual o teu limite, teu espaço, seu posicionamento respeitoso com este povo. Pronto, simples assim. Ser adulta e inteligente emocionalmente é assim. Saber como você quer se posicionar dentro de cada situação que vier para lhe ensinar a ser dona de você, do que é seu, do seu território. E saber que você não vai se permitir ser manipulada para se sentir a ruim, a errada, a cruel da historinha triste que a outra ou os outros andam contando. Ser inteligente emocional é você entender que no quadrado da sua sogra, lá no cipó dela, quem manda é ela. Tem cipó para muitas Janes, donas do Tarzan filho e donas do Tarzan cônjuge, mas cada uma no seu cipó e na sua casinha da árvore. E o Tarzan que saiba ser inteligente emocional também, evitando colocar mãe e esposa dentro da confusão que a imaturidade e falta de posicionamento dele causa nesta selva. É isso. Somente isto. Gratidão.